Quer saber como desarmar alguém sem discutir, sem ameaçar e sem dizer uma palavra? Pare de oferecer exatamente aquilo que essa pessoa mais deseja, a sua atenção. Você já percebeu que algumas pessoas só parecem ter poder sobre você porque você continua reagindo a elas? Você é provocado, é criticado, é ignorado, é desrespeitado, e mesmo quando tenta seguir em frente, continua pensando naquela pessoa. O verdadeiro problema talvez não seja apenas o que os outros fazem com você. É o espaço que eles ocupam dentro da sua mente. Se alguém provoca, você responde. Se alguém critica, você se explica. Se alguém te ignora, você tenta recuperar a atenção. Se alguém te desrespeita, você sente necessidade de provar o seu valor. E talvez seja justamente aí que você começa a perder. Porque, quando alguém consegue determinar o que você sente, como você reage e onde você coloca sua atenção, essa pessoa conquistou uma forma silenciosa de poder sobre você. Talvez você não esteja sofrendo apenas porque alguém te machucou. Talvez esteja sofrendo porque ainda está tentando vencer uma batalha que só existe dentro da sua cabeça. Durante séculos, filósofos observaram uma verdade desconfortável sobre a natureza humana. As pessoas desejam poder, desejam reconhecimento, desejam influência e, muitas vezes, desejam sentir que conseguem provocar uma reação nos outros. É aqui que a filosofia de Maquiavel se torna interessante. Maquiavel observava o comportamento humano sem romantizá-lo. Ele entendia que, em muitos relacionamentos, as pessoas estão constantemente tentando descobrir até onde conseguem influenciar umas às outras. E existe uma coisa que você entrega sem perceber: sua atenção. Sua atenção é uma forma de poder. Quando alguém percebe que consegue provocar sua raiva, essa pessoa possui uma pequena influência sobre você. Quando consegue fazer você se explicar constantemente, possui influência. Quando consegue fazer você abandonar seus objetivos apenas para provar alguma coisa, possui influência. E quando consegue ocupar seus pensamentos mesmo estando longe, talvez essa pessoa esteja controlando você mais do que você imagina. Maquiavel não ensinaria você simplesmente a ignorar todos. Ele ensinaria algo muito mais perigoso: a escolher cuidadosamente quem merece sua atenção. Porque ignorar, nesse contexto, não significa ser arrogante. Não significa desprezar todo mundo. Significa compreender que nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica merece defesa. Nem toda pessoa merece acesso à sua energia emocional. Existe uma diferença enorme entre ser indiferente e ser livre. A pessoa indiferente não se importa com ninguém. A pessoa livre simplesmente não permite que qualquer um controle sua paz. E talvez seja aqui que a filosofia de Nietzsche encontre Maquiavel. Nietzsche nos lembra, em essência, que aquilo contra o qual lutamos pode acabar se tornando parte de nós. Pense nisso. Quanto mais você reage obsessivamente contra alguém, mais essa pessoa começa a ocupar espaço dentro da sua identidade. Você tenta provar que não é como ela, mas começa a viver em função dela. Você diz que não se importa, mas continua olhando suas redes sociais. Diz que esqueceu, mas ainda imagina o que diria se encontrasse essa pessoa novamente. Diz que superou, mas ainda sente raiva quando alguém menciona o nome dela. Você pode ter encerrado o contato, mas ainda não encerrou o vínculo psicológico. E essa talvez seja uma das formas mais silenciosas de dependência emocional. Você pode bloquear alguém no celular e continuar permitindo que essa pessoa viva dentro da sua cabeça. A verdadeira liberdade não acontece quando você deixa de ter contato. Acontece quando você deixa de precisar reagir. Agora pense nas pessoas que mais ocupam sua mente. Quem você está tentando impressionar? Para quem você ainda está tentando provar alguma coisa? Quem você diz que odeia, mas continua acompanhando? Quem você afirma ter esquecido, mas ainda procura nas redes sociais? Quem você diz que não suporta, mas consegue destruir seu humor com apenas uma mensagem? Talvez você tenha dado a essa pessoa muito mais poder do que ela realmente possui. E talvez nunca tenha percebido. Existe uma ideia importante na psicologia de Alfred Adler. Muitas pessoas vivem buscando aprovação porque acreditam, no fundo, que seu valor depende da maneira como os outros as enxergam. Por isso, quando são criticadas, sentem necessidade de se defender. Quando são rejeitadas, tentam provar seu valor. Quando são ignoradas, tentam recuperar a atenção. Quando alguém fala mal delas, sentem uma necessidade quase desesperada de corrigir a imagem que os outros possuem. Mas existe uma pergunta que pode mudar tudo. E se você não precisasse mais ser compreendido por todos?
E se você aceitasse que algumas pessoas vão interpretar você de maneira errada? E se você entendesse que nem todo mundo precisa gostar de você? Talvez uma das maiores formas de liberdade psicológica seja aceitar que você não controla a opinião dos outros. Você controla apenas o significado que decide dar a ela. Agora imagine alguém que sabe exatamente quais palavras usar para te irritar. Essa pessoa provoca. Você responde. Ela provoca novamente. Você explica. Ela distorce. Você tenta explicar ainda mais. E, sem perceber, você entrou no jogo. Você acredita que está defendendo sua dignidade, mas talvez esteja apenas alimentando o comportamento daquela pessoa. Porque, enquanto você reage, ela continua tendo acesso à sua energia. E a verdade é simples. A provocação só funciona quando encontra alguém disposto a reagir. Imagine alguém dizendo algo cruel sobre você. Seu primeiro impulso é responder. Você quer mostrar que está certo. Quer provar que a outra pessoa está errada. Quer destruir o argumento dela. Quer fazer com que ela se arrependa. Mas pense por alguns segundos. Você realmente quer resolver a situação? Ou apenas quer recuperar o controle que sentiu ter perdido? Essa é uma pergunta desconfortável, porque muitas das nossas reações não nascem da necessidade de resolver um problema. Nascem do nosso ego ferido. Queremos mostrar que somos fortes. Queremos mostrar que não fomos afetados. Queremos ter a última palavra. E, ironicamente, quando você sente essa necessidade desesperada de ter a última palavra, você já perdeu, porque alguém conseguiu decidir como você deveria gastar sua energia. Isso acontece também nos relacionamentos. Você manda uma mensagem. A pessoa responde friamente. Você percebe a mudança. Então manda outra. Ela demora. Você começa a imaginar motivos. Você olha o celular. Verifica se está online. Começa a pensar no que fez de errado. Talvez você tenha falado alguma coisa. Talvez tenha sido insistente demais. Talvez tenha perdido o interesse. E, de repente, uma pessoa que está vivendo a própria vida se transforma no centro da sua. Você passa horas tentando interpretar um silêncio. E aqui está uma verdade dolorosa. Talvez o problema não seja que essa pessoa perdeu o interesse em você. Talvez seja que você entregou a ela o poder de definir o seu valor. Você começou a acreditar que ser desejado por aquela pessoa significaria que você é valioso, e que ser rejeitado significaria o contrário. Mas o seu valor não pode depender da atenção de alguém. Porque, quando isso acontece, você deixa de viver. Você começa a perseguir validação. E quanto mais você persegue, menos poder possui. A arte de ignorar começa quando você aceita que nem todo afastamento precisa ser revertido. Algumas pessoas vão embora. E você não precisa correr atrás. Algumas pessoas vão perder o interesse. E você não precisa implorar para que permaneçam. Algumas pessoas vão interpretar você de maneira errada. E você não precisa passar a vida inteira tentando corrigir a visão delas. Isso nos leva a outro tipo de pessoa. Aquela que tenta controlar sua imagem. Ela fala mal de você. Distorce suas palavras. Cria histórias. Tenta fazer você parecer culpado. E seu primeiro impulso é explicar. Você quer contar sua versão. Quer convencer todo mundo. Quer provar que está certo. Mas existe uma armadilha nisso. Quanto mais você tenta convencer todos de quem você é, mais dependente se torna da opinião deles. Você começa a viver em função da narrativa que alguém criou sobre você. E talvez a resposta mais poderosa seja simplesmente esta. Eu sei quem sou. E não preciso convencer todos. Porque você não controla a narrativa que os outros criam sobre você. Mas controla quanto tempo passa tentando corrigi-la. É claro que ignorar não significa fugir de tudo. Não significa aceitar abuso. Não significa permanecer em relacionamentos tóxicos. Não significa ser passivo diante de injustiças. Existem momentos em que você precisa estabelecer limites. Existem momentos em que precisa se posicionar. Existem momentos em que precisa dizer não. Mas existe uma diferença entre estabelecer um limite e reagir emocionalmente. A pessoa emocionalmente fraca reage a tudo. A pessoa emocionalmente madura escolhe o que merece sua energia. Essa é uma das maiores diferenças entre quem controla a própria vida e quem vive sendo controlado pelas circunstâncias. A verdadeira força está na capacidade de permanecer em silêncio quando o ego exige uma resposta. Porque muitas vezes você não quer responder para resolver. Você quer responder para ser reconhecido. Quer provar que está certo. Quer mostrar que não é fraco. Quer fazer o outro perceber o seu valor.
E é justamente aí que o outro consegue controlar você. Talvez a pessoa que mais te irrita só tenha poder porque você continua permitindo que ela determine seu estado emocional. Talvez aquela pessoa que te humilhou anos atrás ainda consiga machucar você. Não porque ela esteja presente, mas porque você continua discutindo com ela dentro da sua própria cabeça. Você repete a conversa. Imagina respostas melhores. Pensa no que deveria ter dito. Imagina como poderia ter vencido aquela discussão. Mas a discussão terminou. A pessoa seguiu em frente. E você continua preso. Isso é poder psicológico. E talvez você esteja entregando esse poder gratuitamente. A pessoa mais poderosa da sala nem sempre é aquela que fala mais. Nem sempre é aquela que grita mais alto. Nem sempre é aquela que consegue convencer todos. Às vezes, é aquela que consegue ouvir uma provocação e simplesmente continuar caminhando, porque ela entendeu algo que poucas pessoas conseguem compreender. Você não precisa vencer todas as discussões. Não precisa responder todas as provocações. Não precisa convencer todos. Não precisa ser compreendido por todos. Sua atenção é limitada. Sua energia é limitada. Sua vida é limitada. E cada minuto que você passa tentando provar algo para alguém é um minuto que você não está vivendo para si mesmo. Talvez você esteja cansado porque passou anos lutando contra pessoas que nunca deveriam ter recebido tanta importância. Talvez algumas das pessoas que mais te feriram ainda tenham poder sobre você porque, mesmo depois de partirem, você continua discutindo com elas dentro da sua própria cabeça. Talvez você não precise de uma resposta. Talvez precise apenas parar de reagir. Porque algumas batalhas terminam no momento em que você decide não lutar. E talvez essa seja a verdadeira arte de ignorar. Não é desprezar pessoas. É não entregar sua paz para qualquer pessoa. É entender que nem todo conflito merece sua presença. Nem toda opinião merece sua atenção. Nem toda provocação merece sua energia. E nem toda pessoa merece acesso à sua mente. O verdadeiro poder começa quando alguém tenta controlar suas emoções e descobre que você não está mais disponível para reagir. Se este vídeo fez você pensar em alguém que ainda ocupa espaço demais na sua mente, talvez seja a hora de fazer uma pergunta que ninguém pode responder por você. Por que essa pessoa ainda tem tanto poder sobre mim? Se você quer continuar explorando o lado mais profundo e sombrio da mente humana, inscreva-se no canal. Porque, às vezes, a maior vitória não é derrotar quem tentou destruir sua paz. É simplesmente recuperar a paz que você entregou.